É o maior país da União Europeia em área, o terceiro maior da Europa. Tem algumas definições que a gente encontra no critério político, geográfico, enfim. É definido como indivisível, laico, democrático e social pela sua Constituição. O laico é o que vai chamar mais a nossa atenção, focando hoje, porque o laico é como se não existe uma religião oficial e não vai haver intervenção da religião versus a política, ou seja, a igreja versus o Estado. O que isso é apenas no papel, porque a gente sabe que nos bastidores e na prática acaba acontecendo. Ela é a quinta maior economia do mundo, um PIB nominal, ou seja, tem uma diferença aí relacionado com o PIB líquido, digamos assim, mas ela é a quinta maior economia. É um país altamente desenvolvido, nível de escolaridade pública nos mais altos do mundo, está junto ali com muitos países como Suíça, a Europa também de um modo geral. E uma das maiores expectativas de vida do mundo, isso mais na frente vai ter os números exatos. População hoje, segundo o censo agora de 2011, 65,4 milhões. 63 milhões praticamente habitam a França metropolitana. O restante é a França marítima, que eles chamam, que ficam ali no entorno, portos e etc. Isso dá, dividindo, mais ou menos 115 habitantes por quilômetro quadrado. Então isso é muita gente, comparado com o norte que a gente viu da Vigília, que era algo em torno de 14, se eu não me engano. Então, tudo bem, a extensão é bem maior de extensão o Brasil, o norte, mas mesmo assim, é muita gente por quilômetro quadrado. Expectativa de vida, como eu falei no slide anterior, uma das mais altas do mundo. 80,7 anos para os homens, 80,7 é uma média. Homens 77 anos e mulheres 84. Recentemente teve uma lei que já estava tendo uma alteração devido a toda a crise de 2008 que teve. Então isso daí também já está sendo alterado, tá? Colonização, basicamente, foi uma colonização por meio de celtas, vikings, população da Bélgica, Suíça, Luxemburgo, grega, romana. O que é mais engraçado, eu descobri que Asterix e Obelix são franceses, gente, que é da Gália. Eu não sabia. Então eu achei bem interessante isso daí. Então é mais... Hã? Então isso aí, na nossa cultura popular aí, é bem bacana que eles não têm uma característica de francês que a gente está acostumado a fazer aquela leitura. Governo e política. Aqui basicamente é o que rege liberdade, igualdade, fraternidade. Isso da época da queda da Bastilha. Se eu estiver errado, me corrija, Marcos, por favor. Como é que está dividido politicamente falando, tá? República unitária, semipresidencialista, com tradições democráticas. O que é isso, traduzindo? Existe o presidente e existe um primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele é indicado, nomeado pelo presidente. Se assemelha com a situação parlamentarista que a gente tem na Inglaterra também. Apesar de lá ter uma função mais de monarquia, mas é a mesma coisa, ter primeiro-ministro, etc. Sistema romano-germânico, ou seja, os juízes não fazem leis, já existe a lei desde 1800, 700 e pouco, mais ou menos, e eles apenas as interpretam para dar os devidos julgamentos, conforme acontece no dia a dia. A França, como é o Estado laico, não tem uma religião definida. Tem várias crenças religiosas, catolicismo, protestantismo, o judaísmo. Isso, a partir de 1791, teve uma lei que abolia contra a sodomia. Lá na frente a gente vai ver que aconteceu agora em 2011, situação que teve uma mudança relacionada à situação de Estado laico. Aqui é uma regiões administrativas. O que é isso daqui? Como se fossem nossos estados aqui no Brasil. Norte, Sudeste, Centro-Oeste. Ali são os brasões que tem. Cada família ou clã de famílias é representado por um estado, uma região e os brasões deles. Isso é bem interessante. Asterix e Obelix são dessa área aqui, né? Isso é bem bacana para ilustrar que uma coisa que não tem no Brasil, brasão, né? Lá eles usam isso há muitos e muitos anos, ali, já 20 séculos. É bem interessante. Religião, que é o nosso principal foco hoje. Religião, liberdade de religião, direito constitucional, está ali na lei, Estado laico. Hoje a gente tem quase 70% de cristianismo, agnóstico 16%. O Islã, apesar de ser quase 9% da população, mas é a maior comunidade islã na Europa. Tanto que a gente sabe que existem algumas subdivisões dentro
da França, Paris principalmente, são os bairros muçulmanos, tem essa divisão, que é bem interessante. Ateísmo e judaísmo. Só botar ali. Em 1905 é quando começa realmente a ser exercida essa separação da igreja e Estado. Pode passar. É a situação que a gente vê no papel, mas não vê na prática. O que aconteceu? Em 2011, devido a uma muçulmana ser obrigada a retirar o niqab, o véu islâmico deles lá, ela teve que ser obrigada a retirar para fazer uma habilitação. Isso gerou uma polêmica muito grande, lei, etc., sendo vinculado até na mídia, que houve um foco principal nos muçulmanos. Só que o que essa lei que foi criada, o que ela diz? Proibição de símbolos religiosos ostensivos dentro das escolas públicas. Ou seja, o Islã, proibição do véu. O judaísmo, proibição do kippah. E o católico, proibição de utilizar cruz pendurada no pescoço. Isso gerou muito problema, muita contravenção e, inclusive, como eu falei, noticia-se que foi o foco principal para o Islã. As outras religiões entraram para dar uma paginada como se fosse abrangendo todas, com o critério de ser um Estado laico. Bom, basicamente, situação demográfica, econômica é o que a gente encontra hoje na França. Agora o aqui não vai falar a parte de missões e religião que acontece lá hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Usar o microfone que eu acho que vai ficar melhor. Eu vou falar agora mais voltado à religião. A pastora ela vem logo em seguida, porque ela tem experiência em missões lá. E ela vai dizer mais ou menos o que acontece. Só que eu vou focar mais aqui na religião, os desafios na França. Eu vou falar um pouco do islamismo também lá. E eu comecei aqui com os desafios na França, né? Mas em que sentido? O Rafael nos trouxe aí já que, apesar da França ela possuir um dos maiores IDH do mundo e muitos possuírem um elevado padrão de vida, ainda há muitas pessoas sofrendo com doenças, perturbações espirituais e problemas familiares. A gente sabe também que teve uma crise recentemente na Europa, que atingiu bastante também a França, e esses problemas, na verdade, eles se acentuaram. Não só financeiros, como a solidão, a depressão, entre outros, têm se acentuado. Eu fiz uma pesquisa e alguns sociólogos, eu até citei um aqui, sociólogo, ele faz alguns comentários de como é que está a situação nesse aspecto lá na França. Eu vou falar um pouquinho do islamismo na França, porque, de maneira rápida, de maneira breve, porque a França ela é um dos países não árabes que mais possui muçulmanos no mundo. Possui aproximadamente 6 milhões de muçulmanos. O Rafael trouxe até um dado, aproximadamente 8 a 10%. Esses dados variam, né, da população. E, inclusive, em algumas cidades francesas, os muçulmanos eles se sentem muito à vontade para praticar os seus ritos e utilizar sua vestimenta. Apesar de que o governo atual ele está com um cunho muito forte, porque como o Estado é laico, teve o que o Rafael disse, a proibição do uso de símbolos, então está havendo uma certa perseguição, entre aspas, né? Não é uma perseguição que a gente encontra nos países árabes, nem na China contra cristãos, mas é nesse aspecto que atinge também o islamismo. Mas há algumas cidades francesas que são muito tradicionais, né? Os muçulmanos realmente se sentem muito à vontade. Eu citei aqui, por exemplo, eu não sei nem pronunciar, mas Roubaix, né? Essa cidade francesa, por exemplo, ela possui proporcionalmente uma das maiores populações muçulmanas do país. E nessa cidade há 6 mesquitas, inclusive 3 cemitérios que o Estado reservou e o Estado mantém para os muçulmanos. E apesar desse apoio aos muçulmanos não ocorrer em várias cidades na França, há estudiosos que dizem que, observando os dados demográficos, que a tendência é que em 2 ou 3 décadas, né, então aproximadamente 25 a 30 anos, o país seja como a cidade de Roubaix em termos de apoio aos muçulmanos. Todos os países que a gente vem apresentando, a gente percebeu que o islamismo está crescendo demais, né? O islamismo, na verdade, é a religião que mais cresce no mundo
e também está crescendo na França. Aqui eu trouxe algumas imagens. E agora os cristãos na França. Apesar da maioria cristã, porque a grande maioria é católica, apesar de não ser praticante, porque lá também tem muitas pessoas que não frequentam igreja, não frequentam nenhuma religião, somente 2% são evangélicos. E aproximadamente 1/3 da população é ateu ou sem religião, juntando o agnóstico, o ateu e aquele que não frequenta nenhum tipo de religião. Então, uma estatística muito alta. Eles são muito céticos, né, de uma maneira geral, né, há muito intelectual e que tem essa barreira com a religião. E logo, há muito espaço para a obra missionária na França, por incrível que pareça. Aqui é uma foto, né, de um culto evangélico, o que é raro, né, culto evangélico lá na França, mais comum católico. No entanto, a igreja evangélica, ela também tem crescido nesses tempos de crise econômica. Aí eu citei aqui um pastor, Etienne, né, presidente do Conselho de Evangélicos na França. Ele diz o seguinte: a crise não é simplesmente financeira, mas também moral. Há um cansaço de uma sociedade que perdeu muitas referências e que busca valores. E tem se evidenciado lá então um deserto espiritual, não só na França como na Europa em geral. E conforme relata Sebastian Faith, né, um famoso sociólogo francês, ele diz: os franceses estão decepcionados com a política. Muitos franceses estão desencorajados diante da crise da globalização. Há uma certa depressão e uma necessidade de perspectiva. Então, como eu disse, há esses problemas, apesar de eles terem uma situação econômica de uma maneira geral muito boa, há esses problemas morais, tá recorrente na França muito protesto, vandalismo, né, violentos, como a gente também costuma ver aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né, lá também está recorrente isso, as pessoas revoltadas, há o movimento feminista, né, porque a França é um país onde essas manifestações, tudo não é só na moda, mas tudo que está em voga assim no mundo, lá também eles estão aplicando e manifestando. E embora constitucionalmente a França declare liberdade de culto, em 2006 foi criada uma comissão parlamentar para discutir sobre as atividades de cultos e definir as seitas consideradas perigosas. Que, como eu disse, o governo atual ele está tentando reprimir um pouco essa história da religião lá. Então eles já criaram essa comissão, né, para discutir algumas atividades que eles definem como seitas perigosas para fechar, né, o que ele considerar. A gente vai ver aqui pode passar. É uma certa intolerância também contra os evangélicos, né, e atos de vandalismo contra os lugares de culto cristãos são comuns. Isso até porque, como eu vi, evangélico lá é uma minoria, 2% da população. Então é normal que nessa proporção tenha muita intolerância. Principalmente a gente viu 1/3 da população, né, não é muito ligada à religião. E aqui é um dado atual, né, em abril de 2013, a França, inclusive ela foi o 14º país, ela legalizou o casamento homossexual e a adoção por casais homossexuais. E já foram realizados, né, de abril até setembro, né, esse mês no caso, mais de 600 casamentos entre homossexuais. Só que o governo francês ele considera pouco, né, esse dado. Então o governo ele tá buscando popularizar ainda mais essa prática lá no país. E outras que ele considera que o governo considera ser da sociedade moderna, né? Que a moral tem que evoluir. Então esse é um dos aspectos que o governo está batendo na tecla e está buscando reprimir muito. E uma conclusão, né, dos dados que eu achei, que eu percebi, na França há muitas igrejas e muitos monumentos cristãos. Porém, poucos são os lugares que apresentam uma adoração bíblica. O que eu quis dizer com isso? Uma adoração alinhada com o que diz a Bíblia, com o que diz que a gente quer, com a palavra de Deus. Então, há muita... Porque como a gente viu também, isso é normal nos países que são perseguidos, quando as pessoas vão visitar turismo, você vê lá a igreja bonita, mas a igreja não tem a adoração, ela é toda controlada pelo Estado. E na França há muita igreja, há muito monumento, mas pouca adoração bíblica.
E a dificuldade está em que as pessoas aceitem o Evangelho e verdadeiramente se convertam. Né? E também quebrar a incredulidade que já alcança 33% dos franceses. E esse deserto espiritual que se evidencia não só na França, como na Europa em geral. O primeiro culto de missões que a gente fez foi a Itália, né? O primeiro país foi a Itália. E eu encontrei, com essa pesquisa, em termos da situação, esse lado mais espiritual, muito semelhante, né, nos franceses. Porque a Itália também semelhantemente, eles também estão nessa história com muito problema familiar, há um deserto espiritual. Né? Na Itália, a gente viu, até tinha um vídeo, infelizmente eu não consegui encontrar um vídeo bom, mas tem a pastora que vai relatar a sua experiência, contando como é que está lá. Mas na Itália a gente conseguiu encontrar um vídeo de um missionário falando que realmente também a dificuldade lá em termos de pregar o evangelho, há cidades que nem sequer tem igreja. Né? E isso a gente está falando de um país desenvolvido como a França, e a França está semelhante. Então há esse movimento na Europa, um cenário em que o islamismo está crescendo, né? Na grande maioria dos países europeus, também a incredulidade, e é isso. E há bastante espaço ainda para realmente realizar a obra missionária lá. Mas a resistência do ser humano em relação ao Evangelho, ela está cada vez maior. O ser humano está colocando cada vez mais barreiras, né? E a gente vê que os problemas só se acentuam, não só financeira, né? Mas problemas realmente, como eu já citei, problemas familiares, depressão, solidão, o número de suicídios que aumenta cada vez mais lá. E eu acho que é isso. Passo a palavra para a pastora Mara. Todos me ouvem se eu falar assim? Sim. Eu não quero começar por esse, eu quero começar pelo outro. Não, é um outro esse. Eu morei 2 anos e pouco na França e evangelizei na França, não só na França, como em várias partes da Europa. A França eu evangelizei de norte a sul. Nós passamos um tempo no norte da França, depois fomos para o meio da França e, por fim, eu fui para o sul da França para de lá ir para o norte da África. E fazer missões na França é muito difícil. Os franceses, em geral, não acreditam em Deus. Eles acham simplesmente que Deus os abandonou. E o número de igrejas é muito pequeno. E quando você vê um número pequenininho de igreja, como é que elas trabalham? Elas trabalham com missões. O que são essas missões? São pessoas como nós que se juntam a determinados agrupamentos chamados Operação Mobilização, Jocum, Evangelhos Sem Fronteiras, Voluntários Sem Fronteiras, Missão Portas Abertas. São missões que recrutam jovens no mundo inteiro e levam esses jovens para vários países da Europa e do mundo, e lá esses jovens, não só jovens, né, recrutam desde adolescentes de 13 anos até senhorinhos de 60, 70 anos que estão dispostos a pregar o Evangelho. Eu vou falar um pouco sobre esse trabalho desses grupos, como eu trabalhei com a Jocum, trabalhei com a OM, trabalhei com alguns grupos como Jovens Sem Fronteiras na França. E o trabalho é maravilhoso. Eu fiz uma pesquisa para ver se o trabalho deles continua na mesma linha da minha época, final da década de 80, a década de 90 toda, e eu descobri que, inclusive, as pessoas estão nos mesmos lugares fazendo coisas muito parecidas. E a missão com a qual eu trabalhei chama Operação Mobilização. E eu trabalhei com a OM
é uma missão cujo fundador é George Verwer. Ele é muito conhecido no mundo inteiro. Nós viajamos com ele, tivemos oportunidade de conversar com ele. Um dia, Deus deu uma visão para ele. Ele disse que uma vez foi pescar e, de repente, do nada, o barco começou a encher de peixe. Mas enchia, ele começou a ficar com medo. E Deus disse para ele que ia usar a vida dele como se fosse um imã. E que onde ele estivesse, muitos jovens seriam atraídos para o Evangelho através dele. A OM é uma missão global ou mundial. Mais de 6.100 pessoas trabalham em 110 países no dia de hoje, nessa missão. A Operação Mobilização é uma organização missionária que começou há 50 anos na América Central e do Norte. Foram esses jovens, amigos do George Verwer, que saíram. A mãe do George Verwer era uma mulher de oração. E quando essa mulher começou a orar, Deus disse para ela que da semente dela, ele iria evangelizar pessoas no mundo inteiro. E assim aconteceu. E agora são mais de 100 nações no mundo com o envolvimento de equipes de voluntários em terra e dos navios. Depois vocês vão me ver, inclusive, com foto no navio, foto em terra. A OM é um movimento radical. Por que ela é radical? Porque o seu objetivo é ver os cristãos, que eles possam caminhar próximos ao Senhor Jesus e através do seu relacionamento com Cristo. Na OM nós somos ensinados a termos um relacionamento íntimo com Deus. Na OM, na Jocum, quando você se engaja numa missão dessa, você é incentivado a ler a Bíblia, você é incentivado a orar, a reuniões de oração, vigílias. Nós oramos por tudo, até pelo que nós vamos comer no dia seguinte. A OM é global. Participantes de todo mundo juntam-se para trabalhar em conjunto. Na maioria das nações, a liderança do movimento está na mão de cristãos nacionais. No Brasil, nós temos um líder e algumas outras pessoas, eu participei inclusive à época, que é um brasileiro. Geralmente, o líder do lugar é um líder local. Ela é interdenominacional, como todas as missões. Nós não podemos ter placa de igreja e nem levar placa de igreja. Eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou presbiteriano. Isso não existe. Na verdade, irmãos, essas placas, elas só dificultam a evangelização no mundo. Ela é interdenominacional porque são pessoas de todas as denominações que se unem no desejo de fazer Cristo conhecido em todo mundo. A OM é para todo mundo. Apesar de Deus nos ter dado alguns especialistas em missões, como Ele deu para a missão OM, a maioria são pessoas comuns que oferecem aquilo que elas têm com as férias. Eu fiz várias campanhas. Uma das campanhas que eu fiz foi durante as férias. Nas férias de julho ou nas férias de dezembro, as pessoas vão e se juntam por um mês. A Jocum, a OM ou a qualquer outra dessas missões. Ela é... Não pode ir. O foco principal da OM são as zonas não alcançadas do mundo. Da OM, da Jocum, de todas essas missões das quais nós participamos, o foco principal são as zonas não alcançadas. E aí é que entram os muçulmanos. Eles concentram os esforços no mundo muçulmano e hindu, mas também tem uma forte paixão por ver a Europa secular ser evangelizada. Quando eu saí daqui, que fui fazer missões na França, começando em Paris, as pessoas criticaram muito. Elas acharam que eu tinha que ir direto para o norte da África, que era para onde realmente eu fui evangelizar. Mas acontece que o problema na Europa é muito grave. Muito grave, há muito poucas igrejas, as pessoas não acreditam em Deus de forma alguma. E eles são um grupo de pessoas comuns com o desejo de conhecer a Deus e de torná-lo conhecido. Eles querem retribuir o que Deus deu a eles, sendo usados para o seu propósito.
Esses livros de discipulado que nós fazemos aqui, nessas missões, são coisas corriqueiras, né? O Ministério de Mobilização em Prol dos Muçulmanos já tem 50 anos. Eles oram, fazem eventos criativos e evangelísticos, eles marcam a comemoração dos 50 anos no decorrer de todo o ano. Nós aprendemos, quando nós nos juntamos a uma missão, que nós temos que ser criativos. 30 equipes vão viajar para 17 países diferentes para ministrar aos muçulmanos. Esse é o alvo para 2013. Na minha época, nós já tínhamos esse alvo. Eles vão anunciar o evangelho através do esporte, ministérios com drama, espetáculos ao ar livre. Eu fiz muito isso. Espetáculos com marionetes, esquetes, dança. O que ele estava fazendo aqui, muitas vezes, nós chegamos em vários lugares na Europa e nós parávamos, alguém pegava o violão, eu pegava a flauta e nós começávamos ali a cantar. E as pessoas iam vindo. De repente se formava uma roda. E aí nós levávamos uma coisa como essa que enrolava com um tripé, né? Então nós montávamos ali uma história. Nós aprendemos a contar histórias, nós aprendemos o livro Sem Palavras para evangelizar, nós aprendemos a fazer esquetes, nós aprendemos a fazer peças de teatro, nós aprendemos a cantar, nós aprendemos a fazer tudo para anunciar o evangelho. E uma das formas que eles encontraram para evangelizar o mundo foi através desses 2 navios. Em muitos lugares o evangelho não pode entrar. Você não pode chegar em certos lugares dizendo: olha, eu sou crente, eu quero anunciar o evangelho. Eu não estou falando de China, nem estou falando de país muçulmano, não. Inclusive na Europa. Você não tem essa facilidade toda. Então o que eles inventaram? Eles formaram a maior biblioteca ambulante do mundo. É através desses livros, aí eles vendem livros de todo tipo. É claro que são selecionados, né, pelas lideranças, em todas as línguas que vocês imaginam. E no ponto que eles chegam, no meio desses livros, tem Bíblias, tem porções da Bíblia, tem livros de testemunho. Então, quando o navio estava para atracar no Brasil, nós que éramos da OM, nós nos juntávamos, recolhíamos livros, nós fazíamos um esforço para nós termos o máximo de livros possível nessa exposição que eles fazem, com conferências. Aí eles oferecem lanches, eles fazem grandes conferências, fazem teatro, eles cantam, eles dançam. Todo tipo de atração é feita nesse navio. Pode passar. Aqui está uma das salas da biblioteca. O navio MV Dulos, ele é a maior biblioteca ambulante do mundo. E isso ainda funciona nos dias de hoje. Estão vendo ali, ó? E aqui, isso foi o meio que eles encontraram para entrar em países em que há uma dificuldade muito grande. Hoje em dia, nós temos os CDs, os DVDs e outras formas que você tem para distribuir o evangelho. Mas naquela época, em que eles começaram há 50 anos atrás, eram só os livros. E aqui o navio atracando. Um dos livros mais importantes e mais profundos do George Verwer trata da vida em profundidade. Esse livro, ele vai dizer como é, olha que Jesus foi um revolucionário, né? E ele nos criou para nós sermos revolucionários. Como revolucionário? Revolucionar o mundo é você ter a coragem de ser diferente. Pode ir. Essa daqui é a casa da OM França, em Paris 22, chamado Rue Meaux. E esse é o dirigente francês, Denis Amot. Foi o dirigente que me recebeu, foi o dirigente que começou o discipulado e começou o trabalho na OM França. Esse homem hoje é líder de muitas igrejas. Ele viaja a França todinha, porque ele conhece franceses
de todos os lados da França, exatamente porque na década de 80 ele era da OM e recebia pessoas da França e do mundo inteiro. Esse é o Chris Lorimer. Esse homem é americano. Ele também continua na mesma batalha. Eles estão aqui, o Chris Lorimer, esse daqui, ó. Na década de 80, esse homem aqui, com essa mulher, esse foi o homem que me discipulou. Esse foi o homem que mostrou para mim aquele livro 1, que nós fazemos o discipulado, e que foi ele que disse: Mara, o retrato que você está vendo de si mesma não é um retrato bonito, mas Jesus pode mudar isso. Essa foto é de 2013. Eles continuam. Hoje, eles são líderes não só da França, como da Europa. Essa daqui é a equipe da OM França em 2013. Uma outra missão que também é muito importante na França e que trabalha muito é a Jocum, Jovens com uma Missão. Os pais do Jonathan, que vem aqui, eles foram jocumeiros, como eu também fui. Jocumeiro é aquele que já trabalhou com a Jocum. Desde a fundação da Jocum, em 1960, chama Loren Cunningham, o fundador. Há milhares de pessoas que se envolvem com o ID de Jesus, não é? Jovens com uma Missão é uma missão interdenominacional. E ela é empenhada na mobilização de jovens de todas as nações para a obra missionária. Jovens entre aspas. Porque eles aceitam missionários até 70 e tantos anos. Eles reúnem pessoas diferentes para trabalhar em diferentes atividades evangelísticas. Entre os missionários tem jovens, famílias inteiras, aposentados, universitários, recém-formados, pós-graduados, pessoas vindas de mais de 100 países e denominações evangélicas diferentes, novos crentes, pastores, líderes de igrejas com muitos anos de experiência, novos convertidos, todos são aceitos. E o objetivo é apresentar Jesus Cristo a essa geração. Pode passar. Treinar e equipar cristãos para o cumprimento da grande comissão, e anualmente mais de 30 mil pessoas participam dos programas de curto prazo da Jocum, assim como das escolas de treinamentos. As equipes móveis já visitaram e testemunharam em todos os países do mundo. Todos. A Jocum e a OM já estiveram em todos os países do mundo. Eles já mandaram equipes para todos os países do mundo. Atualmente, eles são 16.590 missionários. Destes, 1.300 são brasileiros, trabalhando integralmente em mais de 1.100 centros de atividades missionárias e em 171 dos 238 países do mundo. Os fundadores, o Loren Cunningham e a Darlene, são fundadores da Jocum. É uma família que é uma missão que nasceu em 1960, e ele também é o presidente da Universidade das Nações. A Jocum criou a Universidade das Nações. É uma universidade global que nasceu em 1978 e tem crescido e oferece centenas de cursos e seminários. Tem cursos presenciais e também tem curso para você fazer pela internet. Ele já visitou pessoalmente todas as nações do mundo inteiro. E todos os países dependentes e mais de 150 territórios e ilhas, tudo pregando o Evangelho. E ele tem um entendimento especial, é muito interessante ler o que ele escreve e conversar com ele. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com ele em 1993. E realmente é enriquecedor. Ele, além de me orientar, eu estava voltando para o Brasil, além de me orientar, ele ainda conversou muito a respeito de missões. Ele é o autor de 4 livros traduzidos no português, não é? Pode falar, Senhor, estou ouvindo. Aprenda a vencer usando as táticas de Deus. Fé e finanças no reino de Deus. E por que não elas? Ele fala das mulheres, não é? No Brasil, a Jocum começou em 75 com um casal,
Jimmy e Pamela Steyer. Pode passar. Meu amigo Jimmy, né? E essa foto é em 87, quando ele me mandou, né, junto com a OM. E é ele hoje, em 2013. Ele continua como líder do Brasil e da América Latina. Aqui na França, Jeunesse Mission, é assim que eles se apresentam na França. E aqui é uma das coisas que nós fazíamos antigamente e que eles fazem até hoje. Eles fazem teatro, dança. Nós aprendemos a fazer teatro, aprendemos a fazer dança. Quando nós nos engajamos em uma dessas missões, nós aprendemos, em primeiro lugar, a sermos cristãos firmes da fé. Porque quando você sai do Brasil e sai da sua igreja, você não tem quem te apoie na hora que você ficar ali. Será que é assim mesmo? Então, pode voltar, por favor, um pouquinho? Então, nessa hora, como as pessoas não podem ficar instáveis, então nós aprendemos a fazer dança, aprendemos a fazer teatro, aprendemos a tocar um instrumento, aprendemos a cantar e aprendemos, sobretudo, a pregar nas igrejas e ao ar livre. Pode ir. Agora é o boicote. É, pronto. Esse daqui o Rafael passou rapidamente, mas ficou muito bom, né? É assim que nós recrutávamos pessoas para a OM aqui no Brasil, né? Sou eu com 20 e poucos anos e nós fazíamos isso aqui de isopor, distribuíamos livros, vendíamos camiseta para arrecadar dinheiro para nós podermos fazer as nossas viagens missionárias. Essa menina passou 4 anos no navio Logos. Pode ir. Aqui é mais um casal que também foi para a Europa na mesma época. Isso aqui nós estávamos nos preparando, é uma equipe, a maioria aqui são líderes, treinando pessoas para serem enviadas para a América Latina. Porque nós começávamos fazendo missões na nossa cidade. Depois eles nos ensinavam a fazer missões no nosso estado, no meu caso no Distrito Federal. E em seguida nós íamos para alguns lugares do Brasil. Eu fui para São Paulo, para Minas e depois nós íamos para países da América Latina. Aqui mais uma equipe, aquele ali lá no canto era o líder, o último de lá, e o Edson Queiroz, que à época foi uma das pessoas que ficou mais tempo no navio Dulos. Essa é a equipe brasileira. Aqui sou eu no navio Logos, eles chegando aqui ao Brasil. Eles são 2 brasileiros, esses 2 também são brasileiros, e nós estávamos lá para recepcionar o navio quando ele veio ao Brasil. Quando o navio via para um país, eles pegavam os missionários e traziam para eles recepcionarem. Por que os missionários? Porque os missionários dessas agências missionárias, eles falam no mínimo 3 idiomas. No mínimo. Alguns falam 5, 7, 8 idiomas. Então nós tínhamos que vir porque nós traduzíamos as pessoas, as conferências e recebíamos os que vinham. Aqui é a nossa equipe da OM França na época. Eu estou aqui. Tinha gente, aqui tem gente dos 5 continentes. Aqui lá em cima os francesinhos, ingleses e por aí vai. Africano lá no canto. Uma das nossas atividades desenvolvidas era trabalhar com crianças. Nós fazíamos jogos, brincadeiras com as crianças. Esses são os filhos dos diretores da OM e eles eram as nossas cobaias, entre aspas, né? Porque nós treinávamos com eles para quando nós chegarmos nas igrejas e na rua, nós sabermos trabalhar com as crianças. Essa é a foto, nós vimos a foto dos líderes de 2013. Essa é a foto dos líderes de 87. Eu estou aqui, não é? Sempre rindo. É muito bom servir a Jesus, né? Vocês vão me ver sempre rindo. Quando eu estou pregando o Evangelho, eu estou sempre feliz e sempre rindo. E aqui tem pessoas de várias partes do mundo. Aquele que me evangelizou, me discipulou em 87. O outro dirigente, da mesma forma. O Aikinan disse com a Luísa
que pessoas, várias partes do mundo, entram no nosso site. Essas pessoas aqui, eles tiveram que aprender francês, inglês, português e espanhol. Então, provavelmente, alguns deles entram no nosso site. E eles estão espalhados pelo mundo hoje, pregando o Evangelho. Aqui é mais uma brincadeira, não é? Nós fazemos, os europeus não queriam brincar com as pessoas que chegam da América Latina e da África e sentem muito frio na França e nos países europeus. Então eu me vesti, né, como geralmente os latinos chegam, com uma roupa bem fininha e com um monte de casacos, né? E nós fazíamos sempre brincadeiras. Isso aqui é uma brincadeira. Ali, ao contrário, nós estamos pregando numa igreja, falando ali ao microfone, e aqui é um momento de evangelização no Château de Versailles, que é um dos castelos mais lindos do mundo. Então nós nos reuníamos, tem uma outra foto que aparece com o microfone, e nós estamos ali evangelizando. Ali são as duas ex-muçulmanas que se juntaram a nós durante o evangelismo que nós fizemos em Paris. Hoje elas são líderes, são convertidas a Jesus Cristo, e essa é a equipe, a primeira equipe que foi para o mundo árabe enviado pela OM França, né? Foi a primeira, são os meus, aqui tem alemão, tem inglês, tem americano, tem canadense, tem francesa e tem norueguesa e uma brasileira. Eles quiseram fazer uma equipe bem mista mesmo, porque foi a primeira que foi enviada para o norte da África. Aqui eram os 3 dirigentes na OM França. Aqui é um ar livre. Nós estamos, como eu disse, uma pessoa aqui tocando violão. Aqui tem pessoas de várias nacionalidades reunidas. E nós estamos, não sei se é Londres ou onde é isso, e nós estamos cantando no verão, né? As campanhas de verão duram no máximo um mês. Então, numa dessas campanhas de verão, nós fomos e cantamos ao ar livre, e as pessoas foram se juntando a nós. Aqui foi a nossa equipe fez uma noite na Índia, por isso também o culto de missões, vocês veem o formato que é. Nós sempre fazíamos uma noite na Índia, uma noite na Inglaterra, uma noite na Colômbia, e aí nós comíamos como eles, tá aqui as coisas no chão, colocadas no chão como eles fazem. Nós tínhamos um membro da equipe que era indiano, então nós fazíamos assim. É muito gostoso, é muito bom servir a Jesus, e essas pessoas nós nos tornamos amigos para a vida inteira. São pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Essa está na Suíça, esse aqui na Inglaterra, o Matt está nos Estados Unidos, a Linda Morgan está na França, ela é inglesa, a Tina está na Colômbia, saiu dos navios, o Jean-Marc, que é francês, está no sul da França, eu estou aqui no Brasil, mas nós nunca deixamos de nos comunicar. Aqui é no Coliseu, nós também fazíamos ações no verão, nós ficávamos à porta, fazíamos a mesma coisa, fazíamos encenações, cantávamos. Isso acontece nos dias de hoje. Aqui é no navio Doulos, e aqui é uma conferência. Nós, nesse caso, não estamos ouvindo, mas estamos traduzindo. É um intervalo. As pessoas que trabalham na OM, elas falam no mínimo alguns idiomas. Então, nas conferências mundiais, essa conferência foi em Zaventem, na Bélgica. E nós sempre somos as pessoas utilizadas para traduzirmos pessoas do mundo inteiro. Às vezes vão autoridades, eles convidam líderes dos países, dos diversos países, fazem reuniões só com eles, e nós somos convidados a traduzir algumas autoridades brasileiras ou algumas autoridades que vão de outros países, e nós que sabemos bem o idioma, porque somos obrigados a saber para evangelizar, senão como é que você evangeliza? Né? Você não pode chegar para o cara, the book is on the table.
Não dá, você tem que saber inglês para evangelizar. Você tem que saber francês para você evangelizar. Né? Tem que saber espanhol, saber o português para evangelizar. E tem que saber bem. E como é que faz? É todo mundo superdotado? Não. Nós oramos muito. Nós estudamos muito. Nós aprendemos que nós temos que ser disciplinados. Pode ir. Aqui também é uma reunião de liderança. Essa daqui foi outra conferência na Holanda. Nós fomos no verão, vocês estão vendo que não tem ninguém com muito casaco. Aqui são pessoas, alguns brasileiros e alguns de outras nacionalidades. E nós nos reunimos ali, fizemos amizade. E esse daqui já é na Holanda, é uma outra conferência. Esse é o líder da OMS, era na época do Brasil. E nós já estamos em outro, é um grupinho também, que esse grupo foi enviado para outras partes do mundo. No caso, eu e essa daqui fomos para o norte da África nesse verão. Aqui é o modo como nós pregamos nas igrejas, como nós nos apresentamos nas igrejas. Alguém vai com violão, o outro apresenta a OM e eu ia pregar o evangelho. Quem domina mais o idioma prega o evangelho. Por isso que eu estou ali com a Bíblia, né? Porque eu vou ser aquela que vou entregar a mensagem. E ali, a anterior, ali foi na Argentina. Nós nos preparávamos não só no Brasil. Ali é um grupo de argentinos. E nós estamos ali na Argentina. Aqui também é na Argentina, né? Nós costumávamos usar essas camisetas com o mapa do mundo para nós nos identificarmos na rodoviária, no aeroporto, onde quer que nós chegássemos. E ali, irmãos, não tinha hotel 5 estrelas, não. Aqui, eles geralmente eram um colégio ou uma casa de alguém, eram colchões, eles são novos, mas nós arrumávamos nossas tralhas todas ali e dormíamos ali, né? Muito interessante. Aqui são outras festas que nós fazemos. Essa é a sala de jantar da OM, daquela casa que eu mostrei para vocês no início. Então aqui nós tínhamos o que cada um ia fazer. Cada um tinha uma obrigação. Alguns dias eu preparava o café da manhã, outros dias eu preparava o almoço, outros dias o jantar, outros dias um grupo limpava a parte de baixo, outro grupo limpava a parte de cima, outro grupo limpava a parte exterior, e alguns dias nós fazíamos festas e ensinavam, e essa escocesa está ensinando uma dança escocesa para nós. Então, nós ficávamos ali, e era muito cedo, e nós brincávamos. É sempre muito bom. Quando você se empenha em servir a Jesus, as pessoas são sempre muito felizes. Pode ir. Aqui é uma outra ocasião, nós presenteamos essa moça com um pandeiro. Eu ensinei a tocar pandeiro, né? Porque é uma coisa, ela é inglesa. Aí eu ensinei a tocar pandeiro, porque eu sabia aqui. E ali, os nossos aniversários, nós comemorávamos num lugar agradável assim, ó. Todo mundo ia para lá, a gente vendava os olhos do aniversariante, colocávamos os presentes, as coisas ali em cima, e nós íamos para lá e nos divertíamos. Aqui é ela no mesmo dia, e em seguida nós fomos para os Vosges franceses, né? E uma das nossas tarefas era também aprender a cuidar das crianças, dos nossos dirigentes, enquanto eles estavam fazendo as palestras. Nós nos revezávamos, né? Pode ir. Além disso, nós também éramos convidados para determinar. Esse era o presidente da Ordem dos Advogados da França, né? E nós também éramos convidados para alguns eventos, e nós falávamos em alguns eventos. E aqui também era um evento diante do Museu do Louvre, já mais atual, porque já tem essa torre, não é? Acabou? E aqui já é em Ceuta. Aqui eu me preocupei em não mostrar a casa da OM era aqui em Ceuta. É daqui que eles partem para o norte da África, e também
para os países islâmicos. Nós temos uma casa nessas proximidades e eu e essa moça estávamos sendo preparadas para sermos enviadas para os países islâmicos. Então a gente fica ali 3 meses intensificando o idioma. Nós temos aulas de árabe e muitas outras coisas, né? Aqui são os líderes que nos treinam. Ali também, da mesma forma, todos eles são missionários no norte da África. E nós tivemos até um casamento, não é? Mesmo no tempo de missões, um equipier conheceu o outro, se apaixonaram e nós fomos lá para a Escócia para o casamento da Linda Morgan. Num verão, né, e nós estávamos lá, nós todas, inclusive nós éramos colegas de quarto, dormia uma numa cama assim, outra na outra. Né? Aqui em Portugal, são colegas que a gente pregava também na Universidade de Lisboa e são meus colegas de Universidade de Lisboa. Essa é uma alemãzinha também na França, que nós evangelizávamos lá também. E acabou. Então eu espero que tudo isso tenha despertado, né, cada um de vocês, no sentido de vocês saberem como é bom a gente pegar 1 mês da vida da gente, 2 meses, no meu caso foram mais de 5 anos, mas é muito bom. Você conhece um monte de gente que tem uma coisa em comum com você, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e você conhece pessoas que são maduras espiritualmente, pessoas que você vai poder fazer amizade com elas e contar com elas o resto da sua vida. É um tempo muito bom mesmo. E não é só para jovem de 20 ou de 30 anos, não. Há pessoas ali, alguns que passaram rapidamente, que estão ali com 60 e tantos anos, né? Envolvidos com as mesmas coisas. E eu espero que isso tenha despertado o interesse de vocês em evangelizar na Europa, que é tão necessitada quanto qualquer país asiático, qualquer país africano, qualquer país islâmico, é tão necessitada quanto. Amém?